Se você é psicólogo e acabou de criar o seu primeiro anúncio lá no Google Ads, você deve ter se deparado com um painel. Você entra lá na plataforma, tem um monte de números lá, um monte de métricas, um monte de dados para você olhar. E aí vem a grande pergunta: será que eu tenho que olhar tudo isso? O que esses números estão me dizendo? O que é bom? O que é ruim? Então você pode entrar lá e você vai ver impressões, cliques, CPC, CTR e por aí vai. São muitas métricas e dados para você analisar. E a questão que fica é quantas que eu preciso analisar? Quais são as principais? Será que tem uma principal que eu posso olhar e focar nela? Ou será que eu tenho que olhar várias métricas ali dentro do Google Ads? E como é que eu faço para interpretar esses números, né? A gente precisa identificar o que fazer, o que eles estão nos contando, para eu poder ajustar, se é que é necessário ajustar, para poder ter resultado lá, para conseguir captar pacientes, certo? Eu sou Luísa Ferreira e eu ajudo psicólogos, terapeutas, profissionais da saúde a captarem pacientes particulares todos os dias na internet, de forma ética e sem usar as redes sociais. Então, a gente não precisa produzir conteúdo lá nas redes sociais. Se você não quer virar blogueiro, se você não quer produzir conteúdo todos os dias nas redes sociais, uma das plataformas e ferramentas que eu ensino para os meus alunos é, sim, o Google Ads. Então, a gente precisa entender, dominar, ter clareza aqui para a gente poder gerenciar os nossos anúncios e captar pacientes particulares todos os dias na internet. Se você tem interesse, quer saber mais a respeito desse curso gravado e que tem plantões também do Google Ads para você tirar suas dúvidas, como essas aqui que a gente já levantou as principais, clique aqui abaixo na descrição desse vídeo que tem mais informações sobre o Máquina de Atração de Pacientes, meu curso gravado falando sobre isso para você. Então, vamos aqui nesse vídeo explicar para você as 5 principais métricas, os 5 principais dados que você precisa analisar e acompanhar dentro do seu Google Ads, tá? Então, essas são as 5 principais que eu recomendo para os meus alunos e que eu vou trazer aqui para você que é iniciante. Você também, intermediário, que já começou, que não está entendendo muito bem se está funcionando, se não está para você, foque nessas 5 que são as principais. Na verdade, desde o iniciante até o avançado, a gente olha sempre essas principais métricas. Então, para eu trazer aqui um contexto, tá, gente? Quando a gente entra lá dentro do Google Ads, dá uma sensação de desespero, né? Nossa, quanta informação, o que eu faço com isso? O que isso significa, né? E o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que, muito provavelmente, você não vai olhar todas as métricas, tá? Por mais avançado que você seja ali no Google Ads, você nem precisa. Porque a gente não dá conta de olhar todos aqueles números mesmo, né? Tem os principais ali que a gente gostaria de destacar. Então, o que eu quero ensinar aqui para vocês é basicamente a ler os números. Então, a gente vai aprender a ler de novo. Imagina lá, quando você não sabia ler, você olhava um livro e você via uma série ali de palavras, né? E você não sabia o que fazer com aquilo, o que aquilo estava te contando. Basicamente, o que a gente tem que aprender aqui dentro do Google Ads não é tão difícil quanto você imagina. Eu vou já deixar claro isso para você aqui nesse vídeo. Tem um monte ali de números, né? Que nem as palavrinhas lá, tem um monte de palavrinha ali jogada. O que isso aqui está querendo me dizer, né? Como é que eu consigo entender aqui o que esse texto está querendo me dizer? É a mesma coisa com os números. Tem um monte de números lá jogado para você. E o que esses números estão te dizendo? De nada adianta a gente acompanhar uma métrica, acompanhar um dado, se a gente não sabe o que ele está querendo nos dizer com isso, tá? Então, o grande lance aqui é saber ler os dados. E aí eu gosto de fazer esse paralelo com palavras e números, porque é que nem palavras mesmo. Se eu te disser uma frase, por exemplo, eu quero um copo d'água que seja um copo de vidro e uma água filtrada. Então, é uma frase extensa. São muitas palavras aqui para a gente olhar. Mas se a gente foca em palavras principais, palavras-chave ali, como, por exemplo, quero copo, água, já está claro para a gente. Ela quer um copo d'água. Ela quer, então a gente sabe ler, né? Nossa, ela quer, porque o verbo está conjugado, não precisa do eu quero. Então, quero copo, água. Então, já vou trazer um copo d'água para você. Poderia até focar aí, na verdade, quero água, né? Já está claro para a gente a mensagem. A gente não precisa de todas essas informações. Claro que vai trazendo uma riqueza de detalhes, né? Mas isso é avançado. O básico a gente consegue fechar aqui em 2 ou 3 palavras. Então, é isso que eu quero deixar claro para você, tá? É como se a gente estivesse aprendendo a ler esses dados, vai ter um monte de dados lá, mas eu quero que você foque nesses 5 que são os principais, para você já entender o que está rolando, se funciona, se não funciona, né? O que eu preciso ajustar para fazer funcionar para mim, beleza? Outra analogia que eu gosto de trazer aqui também, muito importante, de nada adianta a gente saber ler esses dados,
De nada adianta a gente conseguir interpretar essas métricas se você não tiver um plano de ação para aquilo. Exemplo, você abre ali o seu aplicativo do banco, você vê o quanto de dinheiro você tem. Ah, Lu, nossa, esse mês aqui a gente já está basicamente no final do mês e está sobrando uma grana. Que legal, então vou poder sair mais, poder comer fora, vou poder comprar aquela coisinha que eu gostaria de comprar. Então, você tem um plano de ação para aquilo. Você lê aquele dado e você toma uma ação. Ou não, vou guardar aqui para eu poder fazer uma reserva aqui para eu poder fazer uma viagem daqui a um tempo. Então, a gente lê aqueles dados. Se você entra no seu banco, você vê que você está praticamente sem dinheiro, ou você só tem aquela quantidade de dinheiro para pagar as contas. Poxa, eu tenho que segurar, não vou poder sair, não vou poder comprar, não vou conseguir guardar dinheiro esse mês. Né? Então, você tem um plano de ação condizente com aquilo que você está interpretando. Tá? É isso o que a gente vai falar aqui neste vídeo, né, para você saber interpretar esses dados e saber o que fazer com esses dados, né? O que a gente precisa mexer ali nos pauzinhos da nossa máquina para poder ajustar, consertar a rota, né, e fazer deslanchar ali os meus anúncios, para eu conseguir captar pacientes particulares de forma efetiva e sistemática, beleza? Então, vamos aqui para 5 principais métricas. A primeira métrica que a gente tem que olhar sempre é a métrica de impressões. Vai aparecer lá para você no painel o número de impressões. Se a sua métrica impressões estiver zerada, temos um problema. Alguma coisa foi feita ali que não está funcionando, os anúncios nem estão sendo mostrados. Impressões é quantas vezes o Google imprimiu lá na página dele o seu anúncio. Esse termo impressões veio até de jornal, né? Ah, eu vou imprimir ali quantos jornais, né? Então, se a gente faz a configuração correta lá dentro do Google Ads, ele deve passar a mostrar os seus anúncios para pessoas. Não é visualizações em si, né? Porque visualização a gente tem que garantir que o jornal foi impresso e a pessoa leu aquela notícia. Às vezes a pessoa não lê todas as notícias de um jornal. Então, impressões é realmente quantas vezes o Google mostrou lá na plataforma dele, mas não necessariamente a pessoa visualizou. Então, tem já aqui, estou dando um spoiler, estou dando uma interpretação para você já fazer dessa métrica impressões. Mas o fato é que, se tiver zerado, alguma coisa foi feita errada. Ou você escolheu a palavra-chave errada, ou você escolheu o seu público errado. Então, você vai precisar ir lá e revisar. Nossa, o que será que... Ah, eu escolhi essa palavra aqui, né? Por que ela não está mostrando para as pessoas? Às vezes, você escolheu uma palavra muito específica. Exemplo, psicólogo especialista em criança de 7 a 10... Enfim, você escolheu uma palavra-chave, né? Uma frase ali, muito extensa, muito específica, e aí ninguém faz esse tipo de pergunta. Ninguém deixa essa busca lá no Google e você não vai ter impressões. Pode ser um dos exemplos. Ou você foi lá e escolheu um público muito específico. Você foi lá e escolheu um público que a gente pode escolher, por exemplo, a localização. Você escolheu lá as palavras-chave certas, mas a sua localização está ali só no seu bairro, e talvez poucas pessoas façam pesquisas ali no seu bairro, enfim, N motivos, você pode ter escolhido ali o seu público errado. Então, é isso que a gente mostra lá dentro do marketing para os nossos alunos, né? Essas são as palavras-chave mais adequadas, esse público aqui é o mais adequado. Então, é necessário entender quem é o seu público ideal, mas um público, né, significativo, e quais são as suas palavras ideais para você ter ali uma quantidade de impressões. Tá? O que pode acontecer se você acabou de criar a sua campanha, se você acabou de criar o seu anúncio lá no Google e ter 0 impressões? Pode ser que o Google esteja na fase de aprendizado. Então, já teve anúncio meu, por exemplo, o máximo que demorou para rodar, que demorou para imprimir, né, para ter impressões, foi ele 5 dias, tá? Não é tão comum. Normalmente, já no primeiro dia, você já começa a ter impressões. Mas pode demorar 1, 2, 3, 4, até 5 dias ali, foi o que eu, na prática, já vivenciei de anúncio que não rodou, porque a máquina, a inteligência artificial do Google está aprendendo, e ela ainda não entendeu muito bem seu... É um público específico também, né? Não entendeu muito bem seu público, sua palavra-chave, ela ainda está ali testando, aprendendo para poder mostrar o seu anúncio. Tá? Outro problema que pode acontecer também, por exemplo, não estou tendo impressões. Lu, já revisei. A palavra-chave está certa, o público está certo, enfim, tá tudo certo aqui, já revisei, mas pode ser que tenha um bug na plataforma. Então, aí tem que entrar em contato com o suporte. O que está acontecendo aqui? Porque eu já escolhi palavra-chave, já escolhi meu público certo, mas ainda não estou tendo impressões. Sua máquina aqui está travada porque teve esse erro, e aí o suporte
vai liberar sua conta e vai passar a ter impressões. Então, isso já aconteceu, também é raro, né? Acontece menos vezes, mas se você está nesse cenário, já esperou 5 dias, os seus 5 primeiros dias, não teve nenhuma impressão, você já revisou palavras-chave e já revisou o seu público, às vezes pode ser um problema lá da plataforma do Google. Falhou, né? Então, precisa conferir ali com a equipe do suporte. Então, impressões é importantíssimo. A primeira coisa que a gente precisa é que o Google passe a mostrar os nossos anúncios. Então, se tiver zerado, algum problema está aí, tá? Já identifique rápido. Coloca ali na sua agenda, 5 dias é o prazo máximo, senão eu tenho que revisar tudo aqui até entrar em contato com o suporte. Bacana? Então, essa métrica aqui é a primeira. Segunda métrica, muito importante, é o CTR. O que é CTR, Lu? Você vai ouvir muito falar dessa palavra, né, dessa métrica, que é uma métrica ali em inglês, mas a gente gosta de chamar, né, no Brasil, em português, a gente fala que é taxa de cliques. CTR é a mesma coisa que taxa de cliques, beleza? Então, o que é taxa de cliques? Porque eu gosto já de olhar essa métrica, que a gente chama de métrica relativa, e não métrica absoluta. Absoluta é como se fosse um número de cliques, né? Ah, eu tive 100 cliques ali. Mas quantas impressões você teve, tá? Então, a taxa de cliques a taxa de cliques é o CTR, né? É a quantidade de cliques que você teve dividido pela quantidade de impressões que o Google mostrou o seu anúncio. Então, é uma métrica relativa, ela está analisando quantos cliques teve em proporção, né, em relação à quantidade de impressões. Isso é muito importante, porque isso quer dizer o quê? Quando eu olho um CTR, eu analiso, o meu anúncio está chamando a atenção das pessoas. O meu anúncio está sendo clicado relativamente, né, em quantidade de impressões, de forma positiva. Ou não, nossa, meu CTR está muito baixo. Quer dizer que meu anúncio não está chamando atenção. Então, quando o CTR está muito baixo, vai variar, né, de acordo com o seu público ali. Então, isso a gente vai, né, discutindo bastante nos plantões lá dentro do Máquina, porque cada caso é um caso. Mas se o seu CTR está baixo, quer dizer que você precisa revisar as suas palavras-chave, o seu público e, principalmente, o seu anúncio. Poxa, por que as pessoas, o Google está mostrando o meu anúncio, está mostrando, e as pessoas não estão clicando no meu anúncio? Seu anúncio, às vezes, está escrito de uma forma não chamativa, tá? Não está chamando a atenção das pessoas. Então, o que eu posso colocar aqui no meu título? Vamos trocar o título? Tem lá vários títulos para você preencher, né? Vamos trocar o título e vamos testar outro título, outra descrição, que chame mais a atenção das pessoas, porque eu preciso fazer com que as pessoas cliquem no meu anúncio, né? Aí você, às vezes, pode estar pensando, né? Mas se não teve clique, pelo menos eu não paguei. Tá, mas se ninguém clicar no seu anúncio, você também não vai ter resultado, né? A gente quer que as pessoas cliquem no seu anúncio. Então, é importante você revisar, principalmente, né? CTR baixo é analisar os seus títulos e as suas descrições. Ver se de alguma forma aí você consegue, né, mostrar para a pessoa algo mais chamativo, algo que clique, né, faça as pessoas clicarem mesmo no seu anúncio, tá? Então, lá no Máquina, por exemplo, a gente tem uma lista, uma tabela com várias sugestões de títulos, várias sugestões de descrições que a gente já testou, já validou, e eu sei que aquilo funciona. Então, você precisa identificar o que funciona para você também, tá? Bacana. Então, essa é a segunda métrica, CTR, ou taxa de cliques. Terceira métrica, de contatos que você recebeu no seu WhatsApp. Então, aqui a gente até extrapola, a gente vai além do Google Ads, né? Porque o Google Ads, gente, ele vai te trazer informações ali do anúncio, legal, mas eu preciso também entender que a pessoa clicou no seu anúncio, acessou o seu site, eu preciso fazer com que ela clique e te chame no WhatsApp, porque normalmente as pessoas marcam terapia, marcam consulta no WhatsApp. É a ferramenta principal de agendamento de consultas e terapias. Então, eu preciso analisar essa métrica. Quantas pessoas que de fato entraram em contato comigo no WhatsApp e vieram do Google? Essa métrica é muito importante. Então, tem várias formas de a gente fazer isso para contabilizar, né? Você deve perguntar para a pessoa se ela veio do Google, ou você pode já deixar uma mensagem programada dentro do seu site, né? Falando assim, olha, eu vi o seu site no Google. Quando a pessoa clica no botão do WhatsApp, aparece assim para ela, olha, eu vi seu site no Google e gostaria de mais informações sobre terapia. Então, quando a pessoa envia essa mensagem pronta para você, você sabe que ela veio do site, você sabe que ela acessou o Google, né? Já fica prontinho ali, mastigado para você sabendo que a pessoa veio do Google, e aí você começa a contabilizar. Tem que contabilizar. Lá dentro do Máquina, a gente também tem uma planilha para você acompanhar essas métricas, né? E colocando lá, ó, no mês de maio,
eu investi tanto, investi R$500 e eu tive 15 conversas no WhatsApp. Então, você vai contabilizando isso para você saber, de fato, o retorno do seu investimento, tá? Então, quantos contatos que eu recebi no meu WhatsApp? É uma métrica muito importante, porque isso vai determinar, poxa, então, cheguei até aqui, né? Tive impressões, o Google mostrou o meu anúncio para as pessoas. Segundo, as pessoas clicaram no meu anúncio. Maravilha, então o meu anúncio está chamando a atenção. Quando ela clica no seu anúncio, ela acessa o seu site. Se você teve vários cliques, a pessoa acessou o seu site e você teve 0 contatos no seu WhatsApp, o que isso quer me dizer? O que eu quero que vocês aprendam aqui, né, a ler esse dado. Se a quantidade de contatos no seu WhatsApp estiver muito baixa, estiver zerada, alguma coisa de errado está com o seu site, porque as pessoas estão visualizando seu anúncio, estão clicando no seu anúncio, mas elas não estão te chamando no WhatsApp. Então, quem é que faz a pessoa clicar no botão do WhatsApp? O seu site. O seu site precisa ser um site profissional, com uma imagem profissional, com botões de WhatsApp, chamando a pessoa, vários botões de WhatsApp, né? Os nossos modelos lá do Máquina, se você for conferir, vai ter vários botões de WhatsApp, porque quanto mais botões de WhatsApp a gente tem no seu site, é estatístico, mais chances da pessoa clicar no botão do WhatsApp e iniciar uma conversa com você, tá? Então, 0 contatos no meu WhatsApp, Lu, investi ali R$500, 0 contatos no WhatsApp, vai lá, vai revisar o seu site. Será que meu site está profissional? Será que meu site está passando uma imagem, realmente uma impressão muito boa? Será que o meu site tem botão do WhatsApp? Será que o botão do WhatsApp do meu site está funcionando? Então, é muito importante que você verifique, principalmente, se a sua taxa de contatos estiver baixa, verifique o seu site, porque alguma coisa lá você pode ajustar para melhorar a sua taxa de contatos, tá? Maravilha! Consegui, né? Agora já cheguei, já fui avançando, meu anúncio já foi visualizado, meu anúncio foi clicado, eu recebi contatos no meu WhatsApp, e agora eu fechei o meu primeiro paciente do Google, uma pessoa que não sabia absolutamente nada de mim, me encontrou na internet, me chamou no WhatsApp e decidiu fazer a terapia comigo. Parabéns, você teve seu primeiro resultado. Então, você começa a contabilizar esses pacientes do Google, tá? Você precisa diferenciar ali como uma empreendedora, como um empreendedor, como um gestor de um negócio, você precisa identificar quem são seus pacientes e de onde eles vieram. Olha, nesse mês de junho eu tive 5 pacientes do Google e uma paciente de indicação. Então, você precisa começar a contabilizar esses números para você ter clareza do quanto que você investiu e quantos pacientes que vieram dessa fonte aqui do Google, tá? Então, é muito importante que você contabilize a quantidade de pacientes que você está fechando que vieram lá do Google, tá? Separe o paciente do Google, o paciente de indicação, o paciente de um colega, né? Então, é importante que você separe essas fontes. Legal, Lu, eu investi ali R$2.000, eu tive um paciente que fechou né, a terapia comigo que veio do Google. Sinal de alerta, né? Porque a gente começa a verificar aqui que a gente já vem, né, para a nossa quinta e última métrica que é importante. Então, primeira métrica é impressões, segunda é CTR, terceira é contatos, quarta é quantidade de pacientes, né? Então, eu preciso vender para essa pessoa. Se eu não vendi para ninguém, eu tenho que revisar o meu atendimento. Será que eu tenho técnicas de venda melhor para fazer ali no WhatsApp, para fazer com que a pessoa feche até mim? Porque se você anunciou para o público certo, a pessoa clicou no seu anúncio, a pessoa acessou o seu site, gostou de você, entrou em contato e ela não fechou com você, alguma coisa ali no atendimento no WhatsApp você tem que ajustar, tá? Então, essa é a quarta métrica do paciente. E a quinta é o custo de aquisição do cliente, que a gente chama de CAC. CAC, C-A-C, né? Custo de aquisição do cliente é uma métrica que a gente acompanha também. Então, é quanto que eu investi e quantos pacientes que eu consegui. Então, se eu investi ali, por exemplo, R$500 e eu consegui um paciente, o seu custo de aquisição é R$500, tá? E aí você precisa analisar, nossa, se eu tive que pagar R$500 para conseguir um paciente, quanto que eu estou lucrando com esse paciente? Eu estou lucrando com esse paciente, por exemplo, R$800, R$1.000 por mês, então tá valendo a pena, né? Até porque quando a gente está pensando principalmente no paciente de terapia, no paciente de psicólogo, ele é um paciente recorrente. Então, o que a gente vê com muita frequência?
Esse paciente que a gente conquistou, né, ele já se paga no mesmo mês que você investiu, e depois ele fica te gerando ainda mais receita por meses, quiçá anos, né? Tem paciente que fica meses fazendo tratamento, terapia com você, tem pacientes que ficam anos, então você pagou ali R$500, por exemplo, para aquele paciente, e você ficou ali 2 anos com ele recebendo ali R$800 por mês. Então é essa conta que você precisa fazer, tá? Quanto que você está pagando por cada paciente, tá? Se está valendo a pena, se não está, se já está conseguindo cobrir os gastos, né, os investimentos ali do primeiro mês, e se você vai conseguir fidelizar ele para ele te gerar uma receita, né, a longo prazo. Claro que quanto menor o custo de aquisição, se você conseguir chegar no custo de aquisição de R$100, R$50 para o paciente, isso é irrisório, né? Pensa assim comigo, nossa, eu coloquei ali R$50 e do outro lado eu cobrei R$800 do paciente no mês, né? Vamos supor que ali é R$200 a sua terapia, então R$200 vezes 4 semanas por mês, você ganhou 800. Então eu tô pagando 50 e tô ganhando 800. Ou eu tô pagando 100 e tô ganhando 800. Fora o resto, né? Fora os outros meses que você tá gerando ali de renda com aquele paciente recorrente. Então, gente, é uma ferramenta extremamente, né, positiva, com retorno de investimento altíssimo, se você souber operar, se você souber identificar essas métricas e ir fazendo os ajustes necessários. Porque quando essa máquina vira para você, é paciente sempre entrando, sempre fechando com você e você tendo um alto retorno de investimento, tá? Então, é isso que a gente quer que, uma vez que você começa a anunciar, você precisa entender essas métricas, acompanhar e ver, né? Poxa, se eu cheguei aqui, fiz todos os ajustes, eu estou chegando ali num custo de aquisição, né, de paciente, R$200, R$300, eu tenho que verificar também o valor que eu estou cobrando desse paciente para ver se faz sentido, se não faz, se eu preciso ajustar. Então, é muito importante você acompanhar essas 5 principais métricas dos seus anúncios. Vai ter dado, que é o Google que vai te mostrar lá na plataforma. Você vai acompanhar, por exemplo, impressões e CTR, bacana. E os outros dados você precisa acompanhar e metrificar você, conforme for chegando, né, os pacientes do Google. Então, quantos contatos que eu recebi, quantos contatos que eu fechei e quanto que me custou cada um desses pacientes. Para eu ter clareza, né, o quanto que eu investi e o quanto que eu tive de retorno, tá? Então, eu espero, né, que tenha ficado claro para você, ou mais claro para você, como é que funciona, quais são as principais métricas que eu acompanho e eu oriento e eu ensino os meus alunos a analisar, a acompanhar, principalmente como ler esse dado e principalmente também o que fazer com esse dado, qual que é o seu plano de ação. Então, o que a gente aprendeu aqui nesse vídeo é quais são as principais métricas que eu devo acompanhar e o que essas métricas me dizem. Legal, tô acompanhando, né? Tô acompanhando ali, o CTR agora tá 5, 7%. Tá, mas se você não souber o que ela tá te dizendo, né, não vai adiantar nada. Você tem que acompanhar e interpretar, saber ler, né, esses dados, que nem a gente lê as palavrinhas lá de um livro, de um texto. Então, a gente leu esse texto, leu esse dado aqui, esses números, bacana. E agora, o que eu faço com isso? Então, eu já te trouxe vários insights, né, vários pontos aqui importantes para você ter um plano de ação, tá? Se você não tiver impressões, o que você tem que fazer? Se você não tiver um CTR bom, o que você tem que fazer? Se você não tiver contatos, o que você tem que fazer? Então, vai ficando mais claro para você o que você deve fazer para conseguir os seus resultados também no Google Ads. Se ficou com uma dúvida, deixe aqui nos comentários, participe, que eu respondo cada um deles. Ficou com uma dúvida, escreva aqui para mim. Ou ainda, nossa, Lu, tem uma outra métrica lá no Google que já me falaram que é bacana de analisar, o que você acha disso? Ou essa outra aqui, não estou entendendo como é que eu olho para ela. Deixe aqui nos comentários que eu vou preparar um novo vídeo com outras métricas que vocês forem sugerindo aqui, que vocês têm dúvida, tá? Essas são as principais 5, mas conforme você for avançando, vai ficando mais experiente, vai se familiarizando com a plataforma, pode surgir outras dúvidas, outras métricas que você queira entender. Então, basta deixar aqui nos comentários que a gente grava um novo vídeo explicando para você. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Um abraço!